Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo, antes que de fato ele acabe, né? Quem sabe? Bom dia para todo mundo, eu sou o Valdir. Transição planetária é jogada de marketing. Oi, eu sou a Jussara. Espiritismo não é bola de cristal. Fala pessoal, eu sou o Dayan. E na torcida para que o mundo não acabe, para que nós possamos continuar evoluindo no planeta mais casca-grossa do Sistema Solar. Muito bem, eu sou o Rodolfo, como vocês puderam perceber, hoje é dia de tocar em polêmicas, né? Nós vamos falar hoje sobre um certo clima de ansiedade que domina a comunidade espírita brasileira com a pandemia e todo o sofrimento pelo qual o planeta vem experimentando, vem passando nesse momento. Nós estamos aí no clima de discussões sobre o significado da pandemia, se ela é mais do que um evento natural. Nós temos um tema que já vai antigo no espiritismo, que é o tema da regeneração, da mudança de fase evolutiva deste planeta para uma fase superior, o que implicaria transformações graves pelas quais toda a humanidade vai passar. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o histórico do cristianismo, um pouquinho também sobre como esse sentimento surgiu no próprio judaísmo, né? De que existe um fim de mundo iminente e que está logo aí. Vamos tratar sobre as repercussões das mensagens de alguns médiuns e divulgadores do espiritismo que têm feito previsões sobre esse ciclo pelo qual nós estaríamos atravessando. Acompanhe aí o nosso episódio, ele está bastante interessante, fizemos uma pesquisa bem legal para todos vocês. Sigam a nossa página lá no Instagram, @ocastdosespíritos, deixe suas sugestões, compartilhe o episódio se gostar. Venham com a gente. A gente vai começar falando sobre a Revista Espírita. São 12 anos de publicação, 1858 a 1869. Kardec, nesse período, resolve tratar do assunto regeneração, transição, chegada dos tempos, nova era, seja qual for o termo que vocês pesquisarem, em 11 dos 12 anos. Olhando esse grupo gigantesco de informação, dá alguns quilos de papel a Revista Espírita, a gente pode fazer duas grandes classificações de como Kardec abordou esse assunto. Nos 4 primeiros anos, ele era muito light. A ideia de que a promessa de Jesus foi cumprida, de que era hora de se preparar porque os tempos da regeneração estavam chegando, de que o espiritismo, naquele modelo francês, seria o vetor, o propulsionador dessa mudança total. Em 62, a coisa vira. E aí é ladeira abaixo na Revista Espírita para tudo que é tipo de publicação. Começa a aparecer os anúncios dos eventos da regeneração. É texto anunciando que os espíritos maus, ruins, atrasados, perversos, etc., começariam a emigrar para algum outro planeta. É texto anunciando crises de mais longa ou mais curta duração. Alguns textos dizem que essas crises são só morais. Alguns evoluem para dizer que elas seriam sociais e alguns dizem que elas serão cataclismas, desastres, tormentas totais. Ali, já na Revista Espírita, você vai encontrar os espíritos dizendo que a aurora, olha só, a aurora da regeneração já estava ali, que as luzes do novo dia, da aurora que iria se espraiar, já se apresentavam, que a regeneração já tinha chegado até. Eles vão falar que espíritos vindos de outros planetas que são hiperevoluídos e muito mais elaborados já estavam encarnando, que Messias, não Messia, mas Messias, estavam renascendo por todo o planeta para conduzirem a civilização terrena no caminho do cristianismo, da evolução moral, para revolucionar todas as coisas. Por fim, eles vão anunciar ainda que aqueles espíritos que estavam vivos ali, encarnados ali naquele instante, e que não se adaptassem, já não renasceriam mais na Terra. Que era a última chance deles, que era a hora deles se agarrarem, transformarem a sua vida, melhorarem de alguma forma, porque para a Terra eles não voltavam mais. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Valdir, quem é que estava falando isso na Revista Espírita? Bom, eu me dei o trabalho de tabular, tá? Foram 33 publicações ao longo de 12 anos. Peraí, Valdir, você fez um Excel com o nome dos autores das vozes cujos textos foram coletados na Revista Espírita. Eu achei ótimo. Muito interessante. Parabéns, Valdir, estrelinha. 33 textos diferentes. 33 nomes diferentes. Mais ou menos 20 autores. Por que mais ou menos 20 autores?
porque uma série de 7 textos, 8 talvez, estão assinados por espírito protetor, e a gente não sabe se são os mesmos espíritos protetores. E alguns, Kardec aponta, isso aqui foi produzido sonambulicamente. Então a gente não sabe se foi o médium ou se foi alguém contando para ele. Esses eu coloquei na categoria desconhecidos. Dos 33 textos, 13 são assinados pelo Kardec. Então, mais ou menos 20 foram assinados pelos outros. Tá? Quem são esses outros? Tem o espírito de verdade, é óbvio, né? O famoso desconhecido espírito de verdade que ninguém sabe quem é. São Luís publica sobre isso, Lamané publica sobre isso, Fenelon publica sobre isso, Mesmer publica sobre isso, o Abade de Saint-Pierre, Arago, o Jobard, que era um associado da Sociedade Espírita Parisiense, mas que desencarnou e o Kardec adorava invocar ele para contar como é que era o resto do mundo lá de lá. Tá todo mundo falando sobre isso. E falando sobre o quê? Sobre 3 ideias principais. Que a transição era a promessa do Cristo que se cumpria e que havia chegado. Que necessariamente nós teríamos que viver uma troca de espíritos na Terra. Ou seja, gente ia embora para o planetão, gente viria dos lugares iluminados do universo para conduzir isso aqui, e gente ruim não encarnava mais. Basicamente era essa a ideia. E que essa mudança, essa transição, seria pautada por um período de sofrimento mais ou menos longo, de tragédias, de desgraças, de todo tipo de punições e eventos traumáticos que estariam à frente. Guerra, peste, todo tipo de anúncio apocalíptico possível. Então, desde 1869, a gente está lidando com uma ideia clara que não surge agora, mas que foi muito boa para a propagação da doutrina espírita no começo dos tempos, ao que parece. De que nós estávamos na aurora e que era a hora do espiritismo retomar aquilo que era o controle moral da humanidade para refundar uma nova moral e conduzir os espíritos a um futuro brilhante de paz, de fraternidade, de igualdade, de reforma social, por mais que os espíritas de hoje odeiem esta palavra. Reforma social está em quase todos os textos desse período. E é uma das poucas coisas que parecem ser unânimes nesse nosso grande, prolongado projeto de marketing para distribuição de controle moral sobre os outros. Valdir, me diz uma coisa aqui. A transição nos primeiros textos dá a entender que ela teria iniciado ali, por volta de 1850 alguma coisa. Mas aí, em textos posteriores, já não marcam essa data, eles colocam um período anterior, não é isso mesmo? Sem definir exatamente isso. Eu acho que isso está na Gênese, não é, Jussara? Gênese, isso. Só para ajudar o nosso ouvinte, Jussara. O Valdir estava se referindo a textos publicados pelo Allan Kardec na Revista Espírita, um periódico que ele publicava fora dos textos da codificação, como nós os chamamos, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Agora você está se referindo justamente a esse que seria o 5º livro da codificação, a Gênese. O espiritismo, dentre várias coisas, ele é muito interessante porque ele tem esse ar científico e sistemático, que obviamente a ciência traz, porque ele é uma teoria que se fecha minimamente bem. Você vai encontrar as mesmas informações em todos os livros da codificação. Tem nuances, obviamente, mas você vai sempre encontrar isso. Só para voltar primeiramente à pergunta do Dayan, sim, na Gênesis, no capítulo 18, se eu não me engano, e que fala os tempos são chegados, há informação de que há quase um século estaria se vivenciando a metade da transição. Então dá pra gente supor que pelo menos um século antes é que teria começado, né? Mas veja, em nenhum momento você tem ali na Gênese, e eu não me recordo nas obras básicas, de você ter um tempo definido. Olha galera, vai durar 5 séculos, vai durar 10 anos. No século X
você vai ter uma pressão maior do que no século Y. Não há. Por isso que o espiritismo... Isso está na Revista Espírita, Jussara. O quê? Prazo. É isso que é uma loucura, né? Porque, assim, a codificação, de certa forma, ela está num sistema tão fechadinho, minimamente perfeito, que você ter essas informações externas, seja em revista espírita ou seja em produção mediúnica posterior, é complicado você adotar isso. E voltando também à questão desse sistema que é o espiritismo, que é um sistema que se informa por todos os lados. A dita transição, ela não foge do que você vai ler ali no Livro dos Espíritos, na parte das leis naturais. Muitas pessoas, quando vão ler as obras básicas, ou vão ler ali no Livro dos Espíritos sobre as leis naturais, acreditam que elas são puramente leis morais. Só servem para a transformação moral. E não. Essas leis, elas são universais. E elas, sendo universais, elas se aplicam no campo intelectual, no campo moral e no campo material. E a lei do progresso é a lei que é trazida ali no capítulo referente aos tempos que são chegados para dizer o seguinte: olha, o planeta, moralmente, intelectualmente e fisicamente, ele vai progredir. Ele vai ter uma transição. E nisso vai a humanidade. Qual é o ponto que na Gênese eles tentam trazer, eles informam de uma forma mais pontual sobre esse progresso? Eles dizem, olha, o progresso sempre vai estar acontecendo. Modo gradual, tranquilão, pacífico. Só que o momento chegou. E agora não vai ser uma coisa mais tranquilona. O negócio vai ser mais rápido, mais ágil, vai dar um choque em todo mundo. Para que esse, não é salto, mas que haja uma agilidade maior para essa transformação. Só que o interessante é justamente você ler isso em 1868, dizendo que, olha, já tem um tempo que isso começou, a gente está ainda na meiuca, está na metade. Você lê isso na obra básica e agora, em 2021, o pessoal está dizendo que começou agora, que a pandemia é o marco, uma pandemia do Covid, tá? É o marco da transição e a prova de que as coisas estão bombando todas. E não é verdade. Porque se você chega na obra básica, você tem essa informação e você vai ver que, posterior a esse período, você vai entrar num século onde houve transformações. Até o momento, tá? Comparando o século XX com o que a gente está vivendo hoje, há transformações mais pontuais do que a gente está vendo hoje. Nós tivemos no século XX aí 2 grandes guerras mundiais, só para ficar nelas, tá? Porque foi um século inteiro de guerra. Foi um século de pandemias. Nós tivemos a pandemia de gripe. Nós tivemos a pandemia da AIDS, que matou, não sei, 32 milhões de pessoas, hoje controlada, tudo mais. Mas nós tivemos também um século ali, século XX, foi um século de guerras, de pandemias, de problemas. Essa noção de que a transição começou agora, de que nesse momento, de que a pandemia é o sinal específico de que espíritos... E veja, essa é uma palavra também muito complicada que eu acho, que eu vejo muito nas obras básicas e também alguns autores divulgando. Expurgar. Espíritos estão sendo expurgados. Mas, gente, expurgo é aquilo que a gente já não quer nem pensar, né? Que tipo de sociedade é essa que está expurgando os outros? O ponto que eu queria fazer aqui, e lendo a Gênese, que eu gostaria de trazer, e para a gente continuar o bate-papo, a nossa conversa, é que essa transição, pelo que está escrito ali, não tem prazo, foi dado informações de como seria. O Valdir citou cataclismos. Tem uma passagem ali que diz, olha, não vai ser necessariamente erupções de vulcão, tsunamis, não. Na verdade, o que vai estar se agitando é a humanidade. E a humanidade como um todo, não são povos específicos. Não é um continente, não é um estado, um país, né? Um país, não. É a humanidade como um todo. Então, primeiro isso, todos sofrerão as sensações dessa transformação. Que isso já começou há muito tempo e que, não sendo o espiritismo bola de cristal, mesmo porque, veja bem, gente, eu só posso dar data e eu só posso informar data de começo, de meio ou de fim com precisão se tudo for predestinado. Se houver uma predestinação.
olha, os homens vão morrer, isso vai acontecer e aquilo. Como nós estamos na lei do progresso e temos livre-arbítrio, deixar com que esse período de conturbação dure mais ou menos, também é papel nosso. Então, não tem como vir com uma afirmação forte de que existem prazos determinados. Você argumenta que na Gênese a explicação sobre esse tema tem um tom mais naturalista, moderado, trata-se de um episódio sem prazo definido, nem mesmo intensidade definida, mas que faz parte de um ciclo natural do progresso dos mundos. Mas o Valdir, ao ter feito o levantamento na Revista Espírita, né, Valdir, argumenta que o tom utilizado pelos espíritos que tratam desse tema, ele é um tom mais de fim de mundo iminente, intenso, com uma programação já previamente definida. É isso, Valdir? O que vocês acham? O Kardec, então, foi responsável ali por fazer um juízo de bom senso e moderação e inseriu na Gênese algo com que a gente pode lidar de modo mais sensato e esquecer, Valdir, o apelo apocalíptico das mensagens da Revista Espírita? Rodolfo, eu acho que tem uma coisa relevante aí que talvez o nosso ouvinte não conheça bem acerca da Revista Espírita e por que ela é relevante para o Espiritismo hoje, como documento histórico. A Revista Espírita não é parte da codificação, você já falou isso. Para que o Kardec usava a Revista Espírita? Primeiro, finalidade, divulgar as ideias do Espiritismo. Segunda, para testar os insights que ele e os espíritos traziam nas reuniões mediúnicas, às quais ele tinha acesso às comunicações. Então, ele, olha, recebi aqui uma mensagem apocalíptica vindo do médium fulano de tal de Bordeaux. Ele publicava essa mensagem e esperava para ver o que os outros grupos no resto do mundo que assinavam a Revista Espírita iam receber também. E quais eram as comunicações que, como coordenador, ele ia receber por carta mesmo dos espíritas. E aí ele ia fazendo esse filtro trabalhoso de escolher um viés de comunicação para o Espiritismo. Por que isso é um documento histórico relevante? Porque a Revista Espírita fotografa a mentalidade do espírita médio, não médium, da década de 1850 e 1860. É um retrato da sociedade espírita do momento, e é uma sociedade apocalíptica. Os livros que nós temos no Brasil no século XX e começo do século XXI, publicados pelo Chico Xavier, a grande parte, a espinha dorsal das publicações de Chico Xavier são Emmanuel e André Luiz, e pelo Divaldo Franco, cuja espinha dorsal é a Joana de Ângeles e Manuel Filomeno. Esses dois médiuns, esses 4 espíritos, eles permitem que nós tenhamos uma imagem do que é a sociedade espírita brasileira do século XX e do século XXI. Quando nós comparamos as duas imagens, a sociedade espírita do século XIX, 1850, 1860, e a sociedade espírita do último quartel do século XX e primeiro quartel do século XXI. Nós temos duas sociedades espíritas que se parecem muito, duas sociedades espíritas apocalípticas e que estão ansiando pelo fim dos mundos e para ver aqueles que eles odeiam queimando no inferno. Por isso que foi muito legal você ter falado a fase, vamos dizer assim, de início do que tu ia explicar, falando sobre uma estratégia, vamos dizer assim, de marketing. Tudo bem, um laboratório de experimentação, mas era um marketing, era para divulgação. Quantas pessoas ali iriam naquele momento pegar toda a obra básica e fazer um estudo aprofundado de uma doutrina que não é simples. Ela está permeada por leis, permeada por instruções morais que influenciam a materialidade. Então, sim, era fantástico. Então, eu creio que, além de ser um retrato do que era a sociedade na época, talvez por ali as pessoas começavam a estudar, a ler, a se inteirar, interessavam-se e aí, então, poderiam se aprofundar melhor através das obras básicas. Mas uma coisa tem que deixar claro. Nesse capítulo específico da Gênesis, você não tem essa postura apocalíptica, como bem falou o Rodolfo. Você tem uma estrutura que se conjuga a todas as outras informações que você vai encontrar nas obras básicas. Problemáticas, sim. Pontos preconceituosos, sim, que hoje a gente consegue enxergar. Mas ornava muito bem. Fazia sentido, era de certo modo coerente, né?
a ideia geral de que tudo evolui, o que você quer dizer, Jussara, basicamente é o seguinte, olha, tudo evolui. Isso não significa necessariamente que existam transformações de uma hora para outra, sempre trágicas, muito menos iminentes, ou seja, que estão aí na porta, e por fim, que alguém saiba delas antes que elas aconteçam. Ponto. Esse é o ponto mais importante. E aí, quando o Valdir faz esse levantamento comparando as duas épocas, Valdir, a gente vai falar já, vamos ouvir o Dayan falando um pouquinho sobre de onde esse sentimento todo veio, né? Essas pessoas eram profundamente religiosas. Os primeiros espíritas eram, em sua enorme maioria, cristãos e eram, em sua enorme maioria, católicos ou protestantes, claro. E esse sentimento não nasceu dentro do espiritismo, ele foi herdado. O fato é que parece que até hoje a gente não está sabendo lidar com uma tradição que é muito mais antiga até do que o cristianismo. É uma tradição que invadiu o cristianismo. E talvez ela faça parte até de sentimentos bastante humanos aí, ainda muito mais antigos do que a própria história das religiões conhecidas, né? Vamos ver o que o Dayan tem para dizer pra gente então, Dayan? O que a sua pesquisa nos diz sobre esse sentimento de expectativa pelo fim do mundo, Dayan? Pessoal, então é o seguinte, essa questão do fim do mundo, né, do apocalipsismo, ele é encontrado em várias culturas pelo planeta, mas vamos nos ater aqui apenas a essa nossa tradição judaico-cristã, porque a gente pode rastrear bem isso e tem uma relação, a meu ver, muito grande com o espiritismo. Então, lá na tradição judaica, já na Torá, nós encontramos isso, né? De um modo geral. Entretanto, para eles, o Apocalipse ele não significava o fim do mundo material, e sim a chegada de uma nova ordem mundial, que era denominada de o reino de Deus. Então não tinha uma relação com o mundo acabar em si, mas haver uma completa transformação social. Então, com a chegada do reino de Deus, né, os últimos, eles passariam a ser os primeiros e os subjugados derrotariam os opressores. Isso era bastante fácil de imaginar, inclusive, né, que houvesse essa expectativa, até porque os judeus eles estavam ali sob o jugo opressor e violento do Império Romano, né? Para os judeus da época ali de Jesus, esse reino de Deus ele estava muito próximo. Ele não era para dali 2000 anos. Ele era ali já no final de semana, no máximo no final do mês. E ele era na Terra, né, no plano material. Essa transformação se daria no planeta. Nesses textos, né, mais antigos, o que tem é que Deus enviaria um rei, um rei guerreiro, para impor a sua vontade e devolver aos judeus a glória da era davídica. Então, na época de Jesus, essa ideia ela estava muito em voga por conta, né, dessa dominação romana sobre os judeus. E isso inspirou inúmeros levantes, bem como o aparecimento de vários revolucionários e messias apocalípticos, cuja função era exatamente preparar o caminho para o estabelecimento desse reino de Deus na Terra. Conforme a história registra, isso não deu muito certo, né? E todos eles foram presos e foram crucificados pelo Império Romano. Na tradição cristã, isso muda um pouco. Os historiadores eles não têm dúvida de que Jesus ele era um apocalipsista. Ele tinha essa mensagem apocalíptica. Ele era um judeu apocalipsista, né? Que seguia uma tradição judaica e falava para os judeus. Na medida em que os evangelhos eles foram sendo escritos, né, essa tradição original ela também foi sofrendo modificações, até, imagino eu, né, para evitar maiores problemas com os romanos que crucificavam todo mundo. Então, nos evangelhos, essa tradição ela é muito forte nos primeiros livros. Paulo e Mateus, por exemplo, eles têm essa visão bem apocalíptica. E aí, na medida em que os outros evangelhos vão sendo escritos, essa noção ela vai perdendo força, ela vai desvanecendo, ela vai desaparecendo, até que no último evangelho, que seriam os livros de João, já não existe mais Jesus trazendo essa mensagem, né, de fim de mundo. A coisa muda. Então, no cristianismo primitivo, o reino de Deus, ele também estava próximo, mas ele já não era no fim do mês, e sim, melhor dizendo, no retorno de Jesus. Então, quando Jesus voltasse, é que aí então nós teríamos uma transformação no planeta, ele traria esse reino de Deus. Na prática, né, já se passaram 2000 anos e até agora nada. E é importante ressaltar que para o cristianismo, quando Jesus retornar, que o reino de Deus será estabelecido, ele não será estabelecido na terra,
como pensavam ou pregavam, ou ainda pregam, na verdade, acreditam os judeus. Mas no céu, seja lá o que isso aí signifique. Então me parece, pelo que vocês colocaram aí, Valdir e Jussara, em certa medida, o Espiritismo ele emula essa tradição apocalíptica quando fala, entretanto, em transição planetária. O que vocês acham disso? Olha só, Dayan, você estava falando de prazo aí, do apocalipse judaico no fim do mês. Nem isso os espíritas conseguiram ser inovadores, cara. Nem isso, olha só. 1862, a Revista Espírita anuncia que a regeneração não chegaria em menos de uma geração. 1865, ela vem dizendo, umas 2 gerações ela chega. 1868, ela propõe o seguinte, olha, fica calmo, que não vai ser para o século XIX. Mas o século XX vai, é lá. A regeneração vai estar pronta no século XX. E, o Rodolfo estava falando mais cedo na nossa conversa antes sobre o pobre do Daniel fazendo previsão para o passado. Eu acho que os nossos ouvintes iam gostar de saber dessa, Rod. Só para acrescentar aí a pesquisa do Dayan, né? A gente vai lançar as referências do episódio. O ouvinte que estiver interessado em dar uma lida nos textos que a gente está discutindo aqui vai encontrar na descrição as referências. A gente vai poder oferecer aí uma série de leituras, né, que a gente sugere que vocês confiram por si mesmos, né? Mas esse esforço por tentar fazer adivinhações acerca do futuro é um esforço presente em todas as religiões, né? No caso do judaísmo, talvez o evento mais marcante seja o sonho de Daniel. Lembram do episódio? Daniel na cova dos leões. Os judeus, como o Dayan disse, vivendo sob forte opressão, cercados e não raras vezes escravizados ou mesmo colonizados pelo domínio de outros povos, né? O sonho de Daniel é ali por volta de 160, 170 a.C. Então ele foi um instrumento forte em que o profeta Daniel escreveu sobre ter sonhado com Deus derrubando a dinastia grega do Império Seleucida que dominava a sua região e, no caso, o rei Antíoco, herdeiro das conquistas de Alexandre o Grande, né? Existem referências proféticas mais antigas, Ezequiel, Oséias, mas o sonho de Daniel construiu uma narrativa mais sólida que foi usada justamente pelos pregadores citados pelo Dayan. E foram vários. Jesus não foi o primeiro a usar uma retórica forte de que o fim do mundo estava próximo para arrebanhar seguidores, né? João Batista já fazia isso, né? Jesus é um seguidor de João Batista que vivia numa comunidade isolada, pregando justamente, anunciando justamente esse fim dos tempos que estava logo aí. Essa é uma sensação que o nosso ouvinte precisa ter, ele precisa compreender. Para aquelas pessoas do ano 10 a.C. ao ano 30 a.C., ao ano 30 depois de Cristo, os pregadores apocalípticos não falavam de algo que aconteceria em uma geração, não, como o Dayan deixou claro. Eles falavam de algo que aconteceria logo. Daí, essa coisa relativamente nova do fim do mundo iminente, que está aí na porta. Zoroastro já tinha relatado profecias sobre a transformação do mundo. Mas o fato é que esse elemento novo da cultura judaica precisa ser bem revisado pelos cristãos contemporâneos, né? Então você tem um povo dominado, uma minoria pobre e ignorante, massacrada por um dominador externo, que sofre da ansiedade pela renovação de todas as coisas. E aí entra em cena, Jussara, uma coisa sobre a qual você ia falando mais cedo. Entra em cena o ávido desejo, não um desejo, mas uma ansiedade muito intensa de destruição dos inimigos. E claro que a mensagem cristã, isso aos nossos olhos, porque, por exemplo, aos olhos dos cristãos medievais, a mensagem apocalíptica cristã não ia perdoar ninguém, ia mandar as pessoas para o inferno mesmo, né? Mas existe um Cristo piedoso construído por parte dos cristãos que a gente encontra nos evangelhos, em que a gente identifica o sentimento de renovação iminente caso aquele que está ouvindo a mensagem siga o Cristo e se converta. Essa mensagem pode ser muito doce para o coração dos cristãos que pensam em Jesus como um mestre do amor. Mas como mais de 2/3 da humanidade não é cristã, né? Imagine você sendo muçulmano ou hinduísta ouvindo uma mensagem doce que diz assim, olha, vocês têm uma chance de não ir para o inferno, que é me seguindo e ficando comigo. Eu sou o mestre de vocês daqui em diante. Isso sempre soou como uma ameaça.
esse sentimento sempre foi muito comum de ameaça. Eu acho interessante você ter tocado nisso, porque justamente esse é um dos pontos críticos. Lendo novamente o capítulo, você percebe que uma das mensagens fortes dentro desse capítulo é que essa transição vai ocorrer e, ocorrida a transição, os homens vão se fundir numa única crença. E, obviamente, essa crença é a crença cristã. Me parece óbvio. Não ficou de uma forma clara que uma crença na solidariedade, na paz mundial, no amor ao próximo. Todas essas palavras, elas foram inovadas, mas não se ressignificou o conceito que tinha lá atrás. Então a gente pode dar um outro nome, mas essa vontade de expurgar os inimigos, de que eles todos se reúnam numa única crença, continua sendo aquilo lá atrás. Dominante. Tá? Dominante. Tem uma coisa relevante aí no que a Jussara está comentando, que às vezes parece aquela conversa de telefone sem fio, o que os espíritos e o Kardec estão publicando na época para a sociedade espírita, né? O meu foco hoje não vai estar nunca nas obras básicas, tá, gente? Eu estou sempre pensando nessa fotografia social do espiritismo do século XIX. Kardec é sempre taxativo até 1862, até dezembro de 1862, que é onde eu li pormenorizadamente a Revista Espírita, que o espiritismo não é religião. Que você pode ser católico e espírita, você pode ser judeu e espírita, você pode ser muçulmano e espírita. Há mensagens dizendo isso. Você não tem que abandonar a sua religião para acreditar na existência da alma. E que ser espírita é verificar um fato, existe a alma, e refletir sobre as consequências desse fato. Como é que isso muda o relacionamento moral que nós precisamos ter uns com os outros? Kardec bate nessa tecla o tempo todo. Os espíritos, alguns, tá? Aqueles que não são os espíritos católicos infiltrados na codificação. Santo disso, abade daquilo, monsenhor de não sei o que lá, que é só o que publica praticamente a todo instante, em todo lugar, é espírito católico dentro do espiritismo. Se você não considerar os textos vindos das eminências católicas que publicam dentro do espiritismo, e que são textos carregados de catolicismo, aqueles outros espíritos, os espíritos laicos que publicam, estão o tempo todo insistindo naquela ideia que a Jussara anunciou. Liberdade, fraternidade, igualdade, de um mundo de reformas sociais em que a sociedade humana vai se direcionar para um caminho de uma crença geral, que não é uma crença religiosa, mas de uma crença baseada num fato, os espíritos existem, e nas consequências morais desse fato. Então, por mais que hoje a gente vive esse caos, eu tenho a sensação de que parece que os espíritas do século XIX tinham pelo menos uma vantagem sobre a gente. Eles não se acreditavam como religiosos. E eles acreditavam que era possível, de alguma forma, implantar uma ideia espiritualizante no planeta, uma concepção moral a partir de um fato, da existência dos espíritos. E hoje, pra gente, o que o espírita quer é dominar todo mundo. Tá, mas eu também acho complicado isso aí vai ser para um outro podcast, mas só vai estar inserido nisso daí. Você não pode ter qualquer religião, tá? Você pode ter qualquer religião. Isso daí exclui quem é materialista. E materialista, eles dizem o seguinte: quem não acredita em espírito e Deus está fora. Veja bem, e para quem estuda minimamente filosofia, você sabe muito bem que não é necessário uma crença em um ser superior para você ser ético, para você ter condutas morais. Não é verdade? E lá é dito que, primeiro, todo mundo se conjuga numa única crença e essa crença é espiritualista. Com certeza. Beleza. Se eu não acreditar num ser superior, tô fora? Expurgo pra mim? Sim. Sim, esse é um problema ético dos mais sérios, sem dúvida. Aliás, a gente vai ter episódios onde a gente vai discutir isso. A gente até hoje não ensaiou um episódio sobre, por exemplo, a crença espírita em Deus, né? Ou uma reformulação dela. Mas esse me parece ser o grande tópico sobre o qual a gente tem que discutir. Gostaria que, até para atender as finalidades do episódio, vamos chamar o nosso ouvinte aqui a refletir com a gente sobre, Valdir, então, a sociologia do nosso tempo. Vamos falar um pouco sobre o que anda acontecendo no movimento espírita brasileiro, né? E
as mensagens que nós estamos chamando de mensagens de fim de mundo e por quê? Que andaram circulando nos últimos meses e que tem causado tanto alvoroço. Mas o fato, ouvindo vocês e juntando as peças do nosso longo quebra-cabeça, infelizmente, nós temos sido bombardeados por vozes apocalípticas no movimento espírita. É interessante que o estudante, o aprendiz, ou mesmo o divulgador mais antigo e famoso do espiritismo, quando é chamado a um bate-papo, Jussara, a uma boa conversa, ele vai tentar de todos os meios inserir meios termos nas suas declarações, né? Ele vai propor que as coisas não são bem assim. Ele dirá coisas como, olha, existe uma transformação séria do planeta em andamento. Os espíritos falam disso pra gente o tempo inteiro. O que nós estamos tentando fazer é alertar as pessoas que vivem no mundo material sobre a importância de mudar seus hábitos, de passarem pela transformação moral, porque o fato puro e simples é que essa transformação cíclica está em andamento e essas pessoas vão sofrer muito, como sofre todo aquele que faz o mal e evita o bem. Mas ocorre que não só a linguagem dessas mensagens, mas o teor repetitivo, o movimento que se cria em torno dessa ansiedade coletiva não é tão moderado assim. Olha só, Rod, só para exemplificar o que você está falando, tá? Página da FEB publicando mensagem na quarta-feira, 14 de novembro de 2018, chamada Peregrina Luz anuncia o amanhecer de uma nova era. De novo, nós estamos falando de aurora, de renovação. O primeiro texto sobre isso que a gente vai encontrar na Revista Espírita é de provavelmente 1861, 1860, coisa que o valha. 150, 160 anos atrás. Reanunciando de novo o mesmo frigir de ovos. O Max Weber, o grande sociólogo, né, ele faz uma avaliação, ele tem muitos escritos sobre sociologia da religião, né? Ele diz, olha, esse movimento de anunciar um fim de mundo iminente, ele possui uma lógica. Ele nasce sempre de grupos oprimidos, geralmente pessoas muito pobres, sem conhecimento e oprimidas, minorias, que precisam congregar esforços em torno de um certo centro de poder, produzir resistência. Então, existe uma lógica da promessa, ok? Para arrebanhar força e mobilizar a atenção. Essa lógica da promessa faz as pessoas acreditarem em recompensas próximas, porque ninguém quer recompensas, viu, Jussara? Não sei quando. Ninguém quer recompensa num futuro distante que não sabe quando é. Você não vai se dedicar a uma luta social ou a se unir em torno de uma crença. Você não vai se dedicar a dar dinheiro ou a dar seu tempo se a recompensa mas aí não for... não é espiritismo, né? Minimamente concebível, próxima, né? Se você não puder sentir o cheiro ou a cor do que está por vir para você. Você produz uma lógica do arrebanhamento, né? Que é uma troca. Você troca arrebanhamento por recompensa e gera força social. Essa inclinação apocalíptica, Valdir, ela também está presente nos movimentos políticos. Ela não está presente apenas em movimentos religiosos e espiritualistas, ok? Então é muito comum você arrebanhar as pessoas para produzir luta social em torno de uma ideologia política com a promessa de um mundo redentor, né? O Terceiro Reich foi exatamente isso. Era uma promessa do nazismo que haveria um milênio de paz para os povos germânicos se eles dessem tudo agora. Então, assim, é preciso que o nosso ouvinte entenda, a nossa ouvinte entenda, que esse movimento de falar para o público amplo sobre transformações iminentes e constantes, não apenas para alertar as pessoas para serem boas, mas colocando no pacote a necessidade de que elas se associem a uma crença para poder usufruir os benefícios da renovação, é algo absurdo, obviamente algo falso, não corresponde a nenhuma realidade do mundo material ou espiritual e deve ser evitado a qualquer custo. E nossos grandes divulgadores do espiritismo estão fazendo parte de movimentos assim. Porque não há nenhuma lógica no que eles estão fazendo. Não há nenhuma lógica. Valdir citou um texto de 2018. Nós podemos coletar textos ao longo de 2000 anos de cristianismo. Ciclicamente, o cristianismo foi assaltado por movimentos apocalípticos, por movimentos de renovação para daqui a pouco, por grupos religiosos que recebiam profecias
dizendo que o mundo ia mudar e que por isso era preciso constituir uma nova congregação, uma nova associação, uma nova seita. Não há dezenas, há centenas, talvez milhares de grupos assim. E o nosso receio é que o espiritismo tenha se tornado, ou esteja se tornando, uma seita apocalíptica. Literalmente, o espiritismo tem se tornado uma seita apocalíptica, até porque para que seja possível exortar as pessoas a serem boas, para conversar com as pessoas sobre a necessidade de fazer o bem e evitar o mal, não é necessário impor às pessoas o medo, o terror ou mesmo o temor das consequências de transformações naturais do mundo. E, sobretudo, quando você não tem nenhum controle dos processos naturais. Profetizar não é tarefa do espiritismo. Não faz parte da mecânica do conhecimento espírita. Não é isso, Dayan? Sim, me ocorreu aqui o seguinte, existem algumas questões nas obras básicas, aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, essa mudança do planeta de expiação e provas para regeneração, ela é uma mudança só material, ela é uma mudança moral, ela é uma mudança material e moral? Como é que vocês veem isso? Porque o planeta, ele não muda moralmente, né? Quem muda é quem habita o planeta, óbvio. Mas ele precisa, me parece, oferecer condições materiais também para que isso aconteça. Como é que vocês veem isso? Alguém aqui nega que vai haver essa mudança planetária? Talvez não do modo apocalíptico como se prega, mas que nós estamos vivendo ou que vamos viver essa mudança. E aí essa mudança seria material, moral ou as duas? Material você fala em que sentido da estrutura? Porque assim, na Gênese você tem ainda a perspectiva de mudanças de estruturas físicas, vamos dizer, em relação a questões ambientais, questões... E isso, material que fala do planeta, porque nós estamos destruindo o planeta. Sim. O planeta levou 4,5 bilhões de anos para chegar onde chegou, e aí... Em 10 mil anos nós estamos destruindo tudo. Esse mesmo capítulo há sim a passagem dizendo que há necessidade muitas das vezes de modificações materiais, né, no ambiente físico humano para que progressos ocorram e que o mundo vem fazendo isso. Estranhei um pouco no começo essa afirmação porque eu fiquei pensando na Revolução Industrial e tudo que veio com ela, o sistema econômico e tudo mais, que trouxe várias situações que findaram no que nós estamos hoje, numa destruição grande do próprio planeta. Por isso, sou eu, não é espiritismo, não é leitura que eu tenha feito dentro das obras básicas, creio que sim, que deve haver uma modificação. Primeiro, porque quem está fazendo isso é o ser humano, uma modificação da consciência humana em relação à forma como ele tem retirado a sua forma de sobrevivência do planeta. Ele tem que rever essa postura dele, porque o sistema em que nós vivemos, principalmente o sistema econômico que a gente vive, da forma como está, ele não se mantém em pé se não é pela destruição. Isso é um papo também que a gente tem que abrir em um outro podcast, em um outro episódio, enfim, mas... Sim, para mim a transição, e pelo que eles falam, como isso vai ser feito, tudo mais, não fica claro nessa passagem na Gênese. Mas vai haver sim alterações na estrutura física do planeta para que a gente possa também haver essa transição moral, me parece. Mas olha só, Jussara, eu concordo com o que você está dizendo, eu só acho que isso não é um sinal de apocalipse. Não é. Porque as alterações da estrutura física do planeta, elas acontecem desde que os homens estão aqui. Com certeza. Então, povos pré-colombianos conseguiram a sua extinção explorando demasiadamente o ambiente onde eles estavam. Não, calma, mas não explorando da forma como existe hoje, na escala que existe, Valdir. Parecido, torrando, derrubando as árvores, queimando o solo, secando as fontes de água. Fomes gigantescas acabaram... Eu estou tentando lembrar aqui agora qual é especificamente o povo pré-colombiano da América Central que conseguiu erigir uma cidade equivalente em tamanho às cidades europeias do período, mais ou menos nos anos 900 mil. E destruíram tanto o meio ambiente que uma fome destruiu o lugar em 3 gerações. Tudo bem, sempre existiu. A nossa relação com o ambiente... ela não tem, na minha percepção, uma relação com o apocalicismo. A gente está destruindo o planeta vai bater de volta. A gente bate nele, ele bate de volta e assim a gente vai todo mundo ficando feliz, na meia porrada. O que o Dayan estava me falou ali, que me fez pensar, é que hoje
nós vivemos um espiritismo de direita na sua grande fotografia sociológica. O espírita é um militante de pautas conservadoras de direita. Você tem Federação Espírita intervindo em legislação de outros países que defendem questões de alto conservadorismo. Você tem pautas que são altamente racistas em relação aos negros, que são preconceituosas em relação às questões de sexualidade. Mas o sujeito acredita que o mundo da regeneração é um mundo de mudança social e de mudança na forma de ver o mundo. Aí o mundo começa a dar passos nessa direção e ele estrila. Ele começa a gritar, começa a publicar nota, começa a querer mandar na vida dos outros para voltar ao que era no século XIV, XIII. O espírita hoje parece viver algum tipo de desconexão com a realidade. Há 160 anos ele fica dizendo: mundo de regeneração tem que ter mudança social. Aí essa mudança começa a pipocar aqui e ali. Isso é absurdo! Querem acabar com tudo, querem destruir a família, querem acabar com a vida, querem corromper as bases da sociedade. É esquizofrenia, particularmente a esquizofrenia. Para mim, esse discurso apocalíptico, ele sempre existiu. Como o Dayan bem colocou, o Rodolfo, isso é da vida, é do ser humano. Não é uma visão naturalista, é do ser humano. Sempre essa vontade, não sei, acredita que o mundo vai ser melhor sempre quando ele acabar e você vai estar lá. Isso que é muito doido, porque você sempre acha que você vai estar lá participando daquele mundo novo, que não é você que vai ser expurgado. Agora, para mim, o que é mais complicado nesse discurso que vem dominando o espiritismo sobre esse viés apocalíptico é um discurso que é extremamente, ele usa o viés apocalíptico para ser preconceituoso, cruel, desagregador e covarde. Eu acho que isso é importante dizer, covarde, porque você usa de uma autoridade para propagar mensagens de não ciência, discursos de ódio, e muitas das vezes as pessoas, talvez não conscientemente, não se deem conta disso, mas elas estão falando isso. Elas estão querendo voltar lá para o século XIV. Elas estão querendo queimar pessoas, estão querendo dizer que existem diferenciações. E veja, numa doutrina que justamente nasceu para que isso não existisse. Talvez elas não queiram, mas é o que elas acabam fazendo. Não, veja, se você, eu dizia isso mais cedo, para que o ouvinte possa se situar, nós publicamos um artigo de opinião, você pode ir lá no nosso Instagram, e publicamos um videozinho também, com uma crítica muito específica, inclusive a 2 mensagens que o Divaldo Franco publicou na virada do ano de 2020 para 2021. Não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio. Você pode encontrar o texto dessas mensagens na página da Mansão do Caminho, instituição do Divaldo, lá no YouTube. Nós nos posicionamos justamente apontando o que chamamos de falta de amor presente nessas mensagens, porque basicamente essas mensagens falam de uma transformação violenta do mundo de forma iminente e usa a pandemia do coronavírus como sinal dessa transformação. Essas mensagens também falam, e já falam há muito tempo, sobre o envio compulsório de espíritos para fora do planeta Terra por meio da reencarnação em outros lugares. Essas mensagens responsabilizam povos e grupos de pessoas pelo que o planeta está passando e fazem afirmações cientificamente falsas, especificamente no caso da pandemia do coronavírus, falando do vírus como um objeto de guerra biológica e etc. A Jussara citou um elemento de covardia, a gente citou o fato de que, por exemplo, numa das mensagens atribuída a Bezerra de Menezes, o Divaldo chama os povos de onde o coronavírus surgiu de pigmeus pretensiosos, né? Essa foi uma expressão que nós ressaltamos. Vale lembrar, é muito importante que o ouvinte seja situado com relação a isso, que já tem pelo menos 20 anos que textos e mensagens do gênero têm saído das mãos do Divaldo Franco e de outros divulgadores mais famosos, né? A gente tem falado aqui de um certo Haroldo Dutra, parece que a comunidade espírita elegeu esse sujeito como um sábio responsável aí por assumir a voz, né, da propagação do conhecimento espírita, com o que nós efetivamente
efetivamente não concordamos, né, não reconhecemos em absoluto, mas ele tem, por exemplo, feito palestras identificando sinais do Apocalipse, né, e usa muito, inclusive, a Bíblia, o Apocalipse de João. O Apocalipse nem foi escrito pelo apóstolo João, nem era o único Apocalipse, né, no cânone bíblico podiam ter entrado outros, enfim, mas o fato é que a gente tem identificado um movimento que não corresponde ao que a própria base teórica do espiritismo diz ser sua ética. Uma ética de respeito e amor incondicional que não está brotando dessas mensagens de divulgação. Então essa estratégia de divulgar movimentos de transformação usando o medo e o temor é uma estratégia medieval. Ela é muito antiga. No caso do tsunami da Ásia, havia muitos espíritas, muitas vozes espíritas, infelizmente o Divaldo foi uma delas, a dizer que o tsunami era uma punição pelo modo de os povos asiáticos se comportarem. O que era um absurdo. Assim como a luxúria e o utilitarismo não deram origem ao coronavírus. Aliás, gente, o espiritismo, infelizmente, ele corre um risco muito grave de cair ainda mais na irrelevância, não só social perante o país. Não vou nem falar fora do Brasil, porque ele já não tem muita fora do Brasil. Mas irrelevância, inclusive, epistemológica. Coitado do utilitarismo, né, Jussara? A Jussara fez mestrado com um orientador que era utilitarista. Então, a gente lê nas mensagens psicografadas, olha, por causa do utilitarismo. Nunca leram uma postura utilitarista. O que nos chama muita atenção é isso. É impressionante como o espírita no Brasil não conhece o mundo. Gente, imagina, os chineses fazem um esforço enorme para alimentar e fazer sobreviver 1,5 bilhão de pessoas, né? Tá sendo uma dificuldade enorme para países como a Índia e a China cuidar de metade da população do planeta quase. E aí os espíritas veem aqui um pequeno grupo de religiosos neocristãos que assumem a condição de profetas de um novo tempo e já saem por aí condenando ao envio para fora do planeta, para um mundo inferior, mas na metade da população numa mensagem. É uma coisa assim que nos choca. Não faz nenhum sentido. E inclusive numa dessas mensagens cai na voz do Bezerra de Menezes de dizer, depois de um monte de sofrimentos que essas pessoas vão experimentar, que eles estarão lá para cuidar delas. Gente, não faz sentido, é incoerente. Se você ama alguém, se você está preocupado com o futuro espiritual de uma pessoa, né, a pior coisa que você pode fazer é pedir que ela mude o seu comportamento, impondo na consciência dela temor pelos próprios atos, pelas consequências dos próprios atos. Querem ver outro exemplo? Para nós, soou de modo absurdo responsabilizar as pessoas que morrem por causa da Covid pela doença. E mais, não responsabilizar as pessoas por terem sido imprudentes e saído na rua, ou porque elas não cuidavam bem da saúde física, mas por suas escolhas morais. Tomar remédio que não serve pra nada, a não ser pra dar crise renal e levá-las depois pra ocupar uma UTI que podia estar com alguém. Numa das mensagens. Exato. Não faz sentido responsabilizar por uma doença o indivíduo, né? No caso de uma pandemia a qual toda a humanidade está submetida, e dizer que as pessoas que se contaminam porque estavam na faixa mental da contaminação. Essa é uma informação que não faz sentido. Mas para piorar tudo, gente, as pessoas estão sofrendo. São centenas, milhões já de mortes. No Brasil, mais de 230 mil mortos agora. São milhões de casos. Há falta de leitos de UTI no país inteiro. Imagina você sendo filho de alguém que está num leito de UTI para morrer e pensando, minha mãe vai pro planetão, meu pai foi escolhido para morrer porque ele está condenado. Pelo amor de Deus. Aonde a consciência cristã vai parar desse jeito? Então, se você é um ouvinte ou uma ouvinte está preocupada com a saúde de alguém da sua família, fique tranquilo. Assim, ore por ele, tome todos os cuidados por si mesmo, mas Deus não é injusto, né? Não espera que as pessoas continuem sofrendo mais ainda e fará de tudo para ajudá-las. Mas olha só, não é assim que as coisas funcionam. Então o nosso alerta, a nossa preocupação tem sido muito grande porque a gente consegue identificar, fazendo um mínimo passeio pela história, que o comportamento dessa auto-intitulada elite do movimento espírita encaixou o espiritismo num movimento que é ridículo. Vem encaixando. E aí a gente faz perguntas, né, Dayane? Por quê? Sociologicamente falando, por quê? O medo estimula o comportamento ético? Nunca foi um bom estímulo para o comportamento ético. Nunca foi. O medo nunca foi a melhor razão para fazer boas escolhas. Nunca.
Talvez escolhas evolutivas básicas, né? O medo te ajuda a fugir do perigo que tá ali na frente, te ajuda a não se arriscar muito, né? Em águas turbulentas, mas daí a produzir um mundo melhor nunca foi uma boa razão. Agora, lives no YouTube rendem dinheiro, livros que vendem muito rendem dinheiro, seminários e workshop de virtude pago com curso na internet rendem muito dinheiro. A gente fica se perguntando aonde isso tudo vai parar. Caro ouvinte, pra gente finalizar um pouco aqui, até porque é um episódio que acaba muito pesado, porque são afirmações muito dramáticas, eu diria, né, que vêm sendo feitas no movimento espírita. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, e nós colocamos lá, o Rodolfo já falou, desse nosso pequeno artigo de opinião, onde se ressalta ali que a natureza ela não dá saltos, que toda evolução no planeta ela segue um curso natural. E tudo para se transformar na natureza leva muito tempo. Se nós pegarmos a Gênese, ela diz o seguinte, que os mundos, né? Kardec coloca ali, divide mundos primitivos, expiação de provas, e aí os de regeneração, que nós estaríamos nessa transição para regeneração. Só para vocês terem uma ideia, me parece que na descrição, o tipo humano que mais se quadraria aí, num habitante do mundo primitivo, onde é colocado que nesses mundos os espíritos experimentam as suas primeiras reencarnações, né, ou suas primeiras encarnações, não são corpos humanos como os nossos. Seriam um pouco mais brutalizados. Vamos pegar que o primeiro humano que pintou na Terra são os australopitecos. Eles apareceram 3 milhões de anos. No mundo de expiação e prova, nós já temos a razão do homem predominando. E há uma luta muito grande entre o bem e o mal, que para mim é exatamente o que nós vivemos agora, um conflito terrível ainda. O Homo sapiens, ele apareceu apenas há 3 mil anos, ou seja, se esses cálculos estiverem próximos, o mundo primitivo, que seria a Terra, até ela se transformar no mundo de expiação, foram 2 milhões e 700 mil anos, mais ou menos. E nós estamos nesse tal mundo de expiação de provas, né? Considerando que nós já entramos ou já estamos numa transição para regeneração, só 300 mil anos, porque o Homo sapiens apareceu há 300 mil anos. Para mim, a conta não fecha dizendo o seguinte, olha, a regeneração está aí na frente. Gente, como o Rodolfo e a Jussara colocaram, a notícia é de que essa transformação começou em 1700. São só 300 anos, gente. 2 milhões e meio de anos nós levamos para adquirir a razão e o planeta, por assim dizer, evoluir de primitivo para expiação em provas. Nós expiamos só 400 mil anos. Aí tem 300 anos que o negócio está rolando e todo mundo está achando que já vai acabar. Gente, não vai. A natureza não dá saltos. Esse processo ele vai levar muito tempo e a gente nem vai ver esse negócio acontecendo. Você planta uma árvore no teu quintal e você fica vendo ela crescer ali. Quando você assusta, ela está imensa, mas você nem percebeu. Passaram-se 20 anos. O processo é esse. Ele é natural, nós vamos enfrentar muita coisa ainda. Milhares de anos vão se passar até que a Terra tenha terminado esse ciclo. Não vai vir um meteoro e vai destruir tudo, e quem sobrar vai herdar esse planeta magnífico aí, porque aí vai ter comida sobrando para todo mundo. Não é nada disso. Então, tira da cabeça de vocês que não existe esse negócio. Não existe esse negócio de apocalipse. Vai rolar uma transição, mas ela vai ser muito paulatina e natural. O homem não se transforma moralmente do dia para a noite. 300 anos é pouco. Eu acrescentaria da sua exposição brilhante, ela está bem encaminhada para encerrar nosso episódio, né, Jussara e Valdir? Eu chamaria a atenção do nosso ouvinte para o seguinte, olha, sociologia, tá? Muito cuidado com movimentos religiosos centrados em lideranças carismáticas que lançam mão da aparência de erudição para mobilizar seus seguidores em torno de transformações iminentes que aumentam sua base de fiéis, especialmente quando esses fiéis, ao mobilizar a sua atenção para essas lideranças, partem de um princípio fundamentado no medo e no temor e não deixam de, por causa da mobilização de sua atenção, de também mobilizar dinheiro e outras formas de apoio. O Espiritismo surgiu como movimento de oposição e resistência há séculos de dominação de uma religião autocentrada. E as principais promessas que o Espiritismo fez foi de libertar consciências. Então nós já demos essa dica aqui algumas vezes. Vamos repeti-la. Se você lê apenas os mesmos autores ou autoras materiais ou espirituais,
mude um pouco. Olhe para os lados. Procure ler um pouco de história. Procure a confirmação da sua opinião favorita sobre esse tema em um autor ou uma escritora de ciência. Pode ser de história, pode ser de filosofia, pode ser de arqueologia. Dependendo do nível, pode ser até de teologia, para dar uma olhada no que as pessoas estão falando sob outro prisma. Muito cuidado na repetição da sua live favorita, que repete sempre o mesmo discurso, os mesmos jargões, os mesmos clichês. O espiritismo não deveria nunca ter sido centrado em uma pessoa, 2 ou 3. O espiritismo não está preso a uma federação ou a uma associação, qualquer que ela seja. O próprio Kardec foi explícito ao dizer muitas vezes que essa polifonia de vozes deveria ter sido sintetizada por meio de um método racional. E querem saber o que é necessário para ser racional? O mínimo necessário para ser racional é você partir da ideia de que pode estar errado. Então, muito cuidado com convicções muito firmes, com convicções muito rígidas, sobretudo se você não faz o movimento absolutamente necessário de dar ouvidos a uma posição diferente. Há um movimento muito necessário de ler sobre pessoas que não acreditam na gente. Mas, gente, imagina você falando sobre o apocalipse espírita para evangélicos. Eles é que vão achar que nós somos uma seita feita de gente completamente maluca. E só que quando você senta na mesa para dialogar com pessoas diferentes, você percebe um pouco que talvez você esteja sendo vítima das próprias convicções. E esse movimento de quebrar a bolha é fundamental. O espiritismo é uma filosofia de vida pautada no amor, pautada na solidariedade. Muitas vezes, né, Valdir, os espíritos durante a codificação foram claros ao dizer que suas ideias básicas serviriam à humanidade toda, sem divisões, que ele não seria o slogan, ele não seria o título, ele não seria a fachada de uma religião única, jamais, não é, Valdir? Me corrija se eu estiver errado. Qualquer movimento que vá numa direção diferente, a gente tem que, no mínimo, desconfiar dele. Então, acho que a gente ainda vai acabar falando muito sobre isso. Eu acho que, para terminar, a gente pode terminar com um recado que a gente deu no nosso vídeo, né? Apoie a ciência de forma, eu não vou nem dizer incondicional, né? Apoie a ciência. Muito cuidado com discursos que atacam a ciência de alguma forma. A ciência anda a duras penas neste país, com terrível falta de apoio. A comunidade espírita não pode se somar a esses esforços que minam o trabalho dos cientistas. Obedeça aos protocolos de segurança. Tenhamos, pelo amor de Deus, empatia pelas pessoas que estão sofrendo mais. Vamos orar pelas pessoas que estão adoecidas, por suas famílias, e vamos ajudá-las ao máximo, na medida das nossas forças. Enquanto isso, o nosso pequeno planetinha azul continua girando em torno do Sol, na periferia de uma pequena galáxia, muito distante de qualquer centro de um universo infinito que muito provavelmente não tem centro. Espero que estejam seguros e em paz. Tchau, tchau. Espero que encontre vocês na próxima. Todos bem. Um abraço. Tchau, até a próxima, pessoal. Pessoal, e um recado final. A gente vai gravar um episódio com um outro grupo espírita que está publicando um podcast bem bacana. Nós recomendamos que você ouça os áudios deles. O título deles é Horizonte Espírita. Pode procurar aí tanto no Google quanto no Spotify. Eles também estão em todas as plataformas. Uma coisa bem legal dessa divulgação na internet é que a gente tem conseguido se comunicar com outras pessoas. Muita gente fora do Brasil, inclusive, tem nos ouvido. A gente agradece muito a audiência de vocês. E mais uma vez, se tiverem sugestões, dicas, comentários, por favor, o nosso Instagram está aberto lá e a gente tem tentado dar atenção a todo mundo como vocês merecem. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.